Olá pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de testes de hipóteses. Então lembre-se que na última aula foi apresentar todas as definições que em um teste de hipótese, primeiramente nós encontramos a hipótese, que pode ser as duas hipóteses, na verdade, a hipótese nula, que sempre vai envolver a igualdade, e a hipótese alternativa, que sempre difere da igualdade. Depois de encontradas as duas hipóteses, nós precisamos encontrar a região crítica, que é aquela região que nós procuramos o valor na tabela, aquele valor crítico. Daí, na última aula, nós fizemos esses exemplos apenas de como encontrar as hipóteses e depois apenas de encontrar o valor crítico. E hoje, efetivamente, nós vamos resolver um problema para fazer realmente o teste de hipótese. Então, aqui ele fala o seguinte: com as estatísticas, ele deu N, que é o tamanho da amostra, ele deu X barra, que é a média amostral, ele deu o S, que é o desvio padrão dessa amostra, e o nível de significância de 5%, ele pede para testar a afirmação da média populacional seja 98,6. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos, primeiro, determinar as hipóteses, hipótese nula e hipótese alternativa. Depois, nós precisamos determinar a região crítica, o valor crítico, que vai limitar onde eu aceito a hipótese nula ou onde eu rejeito a hipótese nula. E, finalmente, nós vamos calcular essa estatística teste, que é fazer esse cálculo, onde o X barra é a média da amostra, esse Mi aqui é a média populacional da hipótese nula e hipótese alternativa que nós vamos utilizar. O sigma é o desvio padrão da população, como nesse caso nós não temos, nós vamos aproximar para o desvio padrão da amostra, e o N, o tamanho da amostra. Então, teoricamente, nós só vamos ter que fazer o cálculo dessa forma. Então, recapitulando lá, deixa eu minimizar aqui. Então, o que nós vamos fazer? Então, eu tenho o tamanho da amostra, eu tenho a média da amostra, eu tenho o desvio padrão da amostra, e por causa da fórmula que eu uso populacional, eu sei que a amostra sempre eu posso, o desvio padrão populacional é aproximadamente igual ao da amostra, que é aproximadamente igual a amplitude por 4. Caso eu não tivesse o desvio padrão, eu poderia fazer o maior menos o menor valor dividido por 4. Então, o primeiro passo, determinar a hipótese nula e hipótese alternativa. Como que eu identifico esse valor? Então, como ele está pedindo para testar que a média populacional seja 98,6, então eu quero saber se a média populacional, o Mi, é igual a 98,6. Igual, então eu vou usar ele como H0. Então, a média igual a 98,6. O contrário da igualdade é a diferença. Diferença eu uso no H1. Lembra, no H0 sempre eu vou usar a igualdade. Ou igual, ou maior igual, ou menor igual. Então, nesse caso, como ele pediu que a média seja igual a 98,6, vou usar essa afirmação como H0, consequentemente o contrário como H1. Aí, o que eu preciso? Eu preciso procurar na tabela o valor crítico. Como que eu faço isso? Como nas minhas hipóteses eu tenho o sinal de diferente, esse diferente significa que pode ser tanto menor quanto maior. Então, nesse caso, nós dizemos que nós temos um teste bilateral. Lembre-se do exemplo da última aula. Quando é bilateral, o que eu tenho que fazer? Essa região crítica aqui, que ele deu um nível de significância de 5%, deve ser dividido em duas partes, a direita e a esquerda. Deixa eu aumentar aqui, para ficar melhor de observar. Então, nós temos, era 0,05, o nível de significância, ou seja, a região crítica. E esse 5% eu vou ter que dividir em duas partes, que eu tenho duas regiões, tanto para menor quanto para maior, porque por se tratar de um teste bilateral. Então, 5 dividido por 2, 2,5. Essa área toda abaixo da curva normal mede 100%. Como essa partezinha aqui já mede 2,5, a parte central vai medir 50, porque 50. Porque se tudo mede 100%, metade ela é simétrica, mas é exatamente 50. Então, 50 menos o 2,5, 47,5. Esse 47,5 eu tenho que procurar na tabela. Deixa eu minimizar novamente. Lembrem-se dessa tabela aqui.
Então, nessa tabela, eu tenho que procurar aqui no corpo da tabela o valor 47,5. Se vocês observarem, ele já tem um asterisco aqui, por ele ser um valor bastante utilizado. Então, 47,5 está na linha do 1,9, na coluna do 006. Por isso que eu vou somar aqui, vai ficar 1,96. Deixa eu aumentar novamente. Então, lá na tabela, o 0,475 está na linha do 1,9 e na coluna do 0,6. 1,9 mais 0,6, 1,96. Então, é esse o valor que eu vou utilizar como estatística teste. Ou seja, eu vou testar se o resultado que eu vou obter é maior que ele e cai aqui na região de rejeição, ou é menor que ele e cai na região de aceitação. Isso tanto positivo quanto negativo, por se tratar de um teste bilateral, envolvendo a diferença. Lembrando que no meio é o zero, à direita os positivos, à esquerda os negativos. Então, fazendo o cálculo lá da fórmula. Então, a média amostral menos a média da população que está sendo testada, dividido pelo desvio padrão e a raiz. Então, primeiro aqui a continha de menos, 0,4. Aqui eu divido a raiz, o valor pela raiz. Então, raiz 98 aproximadamente 10, né? Aproximadamente 100, raiz de 100, 10, dividido por 0,62, 0,062. Dividindo, 64. Negativo. Então, se aqui está menos 1,9, aqui está menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ele cai na região de rejeição, está à esquerda desse valor, ou seja, é menor que 1,96. Então, ele caiu na região de rejeição. Dessa forma, eu rejeito o H0, ou seja, ele pedia para testar se a média populacional era igual a 98,6. Nós já sabemos que não é. Então, agora voltando lá na outra questão. Opa, fechei tudo. Então, aqui, voltando na outra questão. Então, nessa questão, ele pedia para testar a afirmação de que a média era 98,6. Então, nós vimos que não é 98,6. É diferente de 98,6 porque nós rejeitamos a hipótese nula. Agora, aqui ele pede: uma empresa anunciou que você perderá peso após 2 dias apenas com a dieta e o programa de exercícios. Realizou-se um teste sobre esta afirmação selecionando 33 pessoas, então o N, o tamanho da amostra é 33, que aderiram ao programa. Verificou-se que essas 33 pessoas perderam em média 0,37, aqui está faltando uma vírgula, é 0,37 lb, que são libras, uma medida de peso americana. Então, eles perderam 0,37, com um desvio padrão de 0,98 libras. Uma libra é aproximadamente meio quilo, 0,45. Ele pede para testar a afirmação do anúncio ao nível de significância, que também está errado, sim, depois eu passo o material corrigido, de 5%. Então, primeiro eu tenho que montar as hipóteses. Então, veja bem, ele pede para testar a afirmação do anúncio. O que o anúncio está afirmando? Você perderá peso após 2 dias. Então, você perderá peso significa que a sua média de peso perdido vai ser maior que 0. Ela não pode nem ser igual a 0, porque senão significa que você não perdeu nada, muito menos negativo, que significa que você ganhou peso. Então, se você perderá peso, a média de peso perdido deve ser maior que 0. Então, no enunciado, nós temos o mi maior que 0. Maior não envolve igualdade, então isso eu vou usar como H1. Consequentemente, o H0 é o contrário. Então, vamos ver lá. Então, a média de peso perdido, que eu vou chamar de mi, já que o exercício aqui fala sobre média de peso perdido. Então, dessas 33 pessoas, a média de peso perdido foi de 37 libras. Eu quero testar se a média sempre é maior que 0, se realmente você perderá peso. Então, se o maior eu não posso usar no H0, porque não envolve igualdade, o contrário dele, menor ou igual, eu vou utilizar no H0. Então, o primeiro passo é montar quem é o H0 e quem é o H1, já que o teste é para saber quem que eu rejeito, e sempre eu rejeito ou aceito o H0, o teste é sempre feito sobre o H0. Bom, nesse caso aqui, como é só maior, é só unilateral direito, ou seja, somente para os positivos.
Então, aquele 5% do nível de significância está todo aqui na região positiva. Então, 50 menos 5, 45. Então, como a curva toda mede 100%, metade mede 50%, dessa metade eu tirei aqui o cantinho de 5, então sobrou 45. Esse 45%, 0,45, que eu tenho que procurar na tabela. Aí, se vocês observarem lá, na tabela, nós não temos exatamente o 0,45. Então, eu tenho que procurar o valor mais próximo possível. E aqui eu tenho um problema, porque eu não tenho mais próximo. Eu tenho dois valores à mesma distância. Esse daqui tá 0,05 menor e esse 0,005 maior. Então, o valor que eu quero estaria bem aqui no meio entre esses dois. Então, eu tenho que fazer a média dos dois valores. Então, observem que eles estão na linha do 1,6 e na coluna do 0,4 e do 0,5. Então, consequentemente, eles estarão na linha do 0. Então, aqui, eu tenho que fazer 1,64 mais 1,65 dividido por 2. Então, o intervalo aqui seria entre 1,645. Então, geralmente isso daqui não é necessário fazer. Geralmente eu tenho um valor mais próximo, como nesse caso aqui, o valor mais... Aqui eu tinha até o valor exato, mas se eu não tiver o exato, eu vou ter um mais próximo possível. E daí basta somar a linha com a coluna. Nesse caso, como eu não tenho mais próximo, eu tenho dois à mesma distância, então além de eu somar a linha com a coluna, eu fiz a média dessas duas somas, deu 1,645. Bom, então esse é o valor que eu vou utilizar como valor crítico, a partir dele que eu farei o teste. Então, se der um valor maior que o 645, caiu na região de rejeição, eu rejeito H0. Se der menor, se der 1,2, por exemplo, cai na região de aceitação e eu aceito H0. Então, sempre o teste em relação ao H0. Então, aqui fazendo o cálculo. A média é 0,37, a média da população que eu estou testando é de 0, o desvio padrão 0,98, o tamanho da amostra 33. Lembrando, primeiro diminui, aqui divide 0,98 por raiz de 33, deu 0,17, divido. Então, observe que deu 2,17, é maior que 1,6. Então, eu tenho 1,6, 1,7, 2, 2,1, 2,17. Ele está depois, ou seja, ele cai na região de rejeição. Então, eu rejeito o H0. Então, com isso, eu aceito o H1. Eu aceito que a média realmente é maior que 0. Consequentemente, ele pedia para verificar a afirmação do anúncio. Observe que você perderá peso em 2 dias, ou seja, a média realmente é maior que 0. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o anúncio é verdadeiro. Então, deixa eu ver se eu deixei exercícios aqui nesse material. Tem a tabela, já vai para a probabilidade. Então, eu vou passar mais exercícios para vocês tentarem fazer esses testes e depois eu passo o gabarito deles. Em caso de dúvidas, deixe um comentário. Obrigada, tchau, tchau.